Olá, boa tarde a todos que estão aqui conosco. Boa tarde, doutora Cristiane Leal. Tudo bem com você? Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos que nos assistem e os que vão assistir. Isso, os que irão assistir, porque vamos deixar gravado, tanto aqui neste canal, quanto no canal da doutora Cristiane também. E estamos aqui mais uma vez neste nosso programa, Aprenda a Planejar. Né? O planejamento ele é fundamental para que possamos contar com benefícios. Sempre que há planejamento, certamente isso reflete em uma maior satisfação pelo alcance dos nossos objetivos ali, né, projetados, planejados, e também sempre acaba garantindo uma economia. Então, é fantástico, né? E a gente está aqui para poder contribuir de alguma forma com vocês, para aprenderem a fazer o planejamento naquilo que se refere ao patrimônio, aos bens de vocês. E o tema da nossa live hoje é falarmos sobre doação com reserva de usufruto. Nós vamos falar muito sobre este direito, né? O direito de usufruto, que comumente é reservado, preservado para a pessoa, ainda que ela faça a doação ali para os filhos ou para quem ela quiser beneficiar. Pois bem, nós vamos falar acerca deste direito no planejamento sucessório, em outras aí modalidades de planejamento e até mesmo para quando a pessoa não faz o planejamento e aí, infelizmente, o patrimônio cai na regra do inventário. Então, dito, né, feita essa pequena introdução aqui, eu passo a palavra para você, doutora Cristiane, para você iniciar. Pode ser? Sim, pode ser. Eu acho até importante a gente trazer essa contextualização que você iniciou muito bem, né, Kátia? Assim, da inter-relação, né, e do que seria doação, o que seria usufruto, né? E algo muito importante. Por quê? Porque o usufruto, ele é um instituto jurídico que está intimamente relacionado à doação, mas também aos conceitos de posse e propriedade. Então, quando a gente fala de doação com reserva de usufruto, vai perpassar por esses conceitos de posse e de propriedade. Então, vamos entender cada um desses conceitos? Olha só, a propriedade, ela se refere ao direito absoluto, exclusivo de uma pessoa sobre um determinado bem. Pode ser bem móvel ou pode ser bem imóvel, tá? Esse direito, ele vai conferir ao proprietário o poder de usar, de gozar, de dispor, de reivindicar o bem de acordo com os limites que estão ali estabelecidos em lei. Então, em outras palavras, o proprietário ele tem o controle total sobre o bem e o poder, e ele pode exercer diversos direitos sobre esse bem. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode modificá-lo e tantos outros aí, tá? Isso é propriedade. Mas existe ainda um outro conceito no mundo jurídico, digamos assim, que é o de posse. O que é a posse, né? Ela vai ocorrer quando alguém exerce o controle, a detenção ou a guarda de um bem como se ela fosse a proprietária daquele bem, mesmo que juridicamente ela não seja. Então, ela não tem a propriedade, mas ela tem a posse. E a doação, de acordo com o artigo 538 do Código Civil, ele é um contrato. Veja bem, doação ela já tem uma definição no próprio Código Civil, que diz que é um contrato pelo qual uma pessoa transfere o seu patrimônio para outra pessoa como um ato de liberalidade, ou seja, sem receber nada em troca. E ele é um ato formal. O que significa isso, gente? Depende de uma forma. E essa forma precisa ser respeitada. No caso, por exemplo, de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, exige-se que a transferência do bem seja feita de forma documentada, ou seja, com registro ali na matrícula do imóvel. Se não for assim, não é doação. Por quê? Porque o bem vai permanecer na esfera patrimonial de quem teve a intenção de doar.
E eu escuto muito, imagino que a doutora Kátia também, nas lives que a gente faz, nas palestras, pessoas perguntando: ah, meu pai fez a doação do imóvel para mim, ou para o meu irmão, ou para a esposa, né? E aí, já está feita a doação, está tudo certo? Não sabemos. A gente só consegue ter certeza de que essa doação ela alcançou o seu objetivo se nós verificarmos o fato das formalidades terem sido realizadas, né? Concretizadas. E aí a gente tem o usufruto, que todo mundo já ouviu falar do tal do usufruto, né? O que é esse usufruto? É um direito real, temporário, que é concedido a uma pessoa para que ela possa desfrutar de uma coisa que pertence ao outro, como se ela fosse a dona. Então, olha só, o usufruto, quando a gente fala de usufruto, a gente está falando de posse. Não sou mais proprietária, mas eu tenho a posse daquele bem. E aí agora, juntando todos esses conceitos aqui que a gente falou sobre a ótica do planejamento sucessório, quando é feita uma doação com reserva de usufruto, o doador ele está transmitindo a propriedade de um bem a outra pessoa, normalmente é um filho, mas ele está garantindo para si a posse desse bem. E essa reserva do usufruto, ela garante que o poder de administração, que os frutos, que os benefícios em geral desse bem permaneçam com o doador, que a gente chama de usufrutuário. E aí existem muitas coisas, tá, gente, que a gente precisa considerar. Mas são sempre em contextos muito específicos. Então, Kátia, quero ver o que você acha, tá? Você poderia falar para o pessoal sobre o usufruto na doação em vida? E aí eu vou complementando, caso seja necessário? Sim, perfeito. Tá. Então, ficou muito bacana essa explicação para entender a distinção aí, né? O que é um proprietário, o que é um possuidor, a possibilidade de dividir, né? Dentre os direitos que existem ali na propriedade, o direito de uso e também o direito de disposição, que caberia ali ao proprietário, enfim, isso tudo é muito importante para vocês compreenderem todos os benefícios acerca destes direitos. E aí, eu vou falar aqui para vocês acerca deste usufruto, do direito de usufruto, na doação direta dos bens. Naturalmente, isso é feito em vida. Imagine os pais ainda vivos e eles com o desejo de impedir, né, que os filhos tenham que suportar ali um processo de inventário que todos já sabem o quão ruim é, porque ele é caro, ele é burocrático, ele gera margem ali para conflitos entre os herdeiros. Então, os pais não querem nada disso. Então, eles decidem, ainda em vida, já fazer a doação direta destes bens para os filhos. Só que eles desejam reservar para si o direito de usufruto. E eles poderão fazê-lo, tá? E isso através do instrumento necessário, como a doutora Cristiane já trouxe a informação aqui, dependendo do valor do bem, se nós estivermos falando da doação de um bem imóvel, via de regra será necessário um instrumento público, uma escritura pública de doação. E ali, os pais, então, vão transmitir a propriedade através do ato jurídico doação. E terá uma cláusula ali preservando ou reservando esse direito de usufruto para cada um dos pais, ou só para aquele pai que está doando, não importa. Lembrando que este direito, ele é personalíssimo. Ele não cabe sucessão neste direito de usufruto, diferente da propriedade. Se os pais são detentores da propriedade de um bem imóvel, imagine que eles não fizeram a doação. Com o falecimento, essa propriedade ela se transmite, abre-se a sucessão ali e vai se transmitir para os herdeiros necessários daquela pessoa falecida. Com o usufruto não é assim.
porque ele trata-se de um direito personalíssimo, então ele se extingue com o falecimento. Então, quando nós pensamos na doação direta dos bens, em vida, os pais doam os bens para os filhos, reservando para si o direito de usufruto. E quando eles falecerem, não será necessário inventariar estes direitos, porque, como eu disse, eles vão se extinguir ali com o evento morte. Agora, é importante entender que este regramento, né, esta reserva deste direito para os pais, possibilita ali que eles, a cada um deles permaneçam utilizando o bem. Se estes bens são destinados para locação, um exemplo, né, todo o retorno, todo o resultado, ou seja, os frutos, por isso que é uso, fruto, também será ali titulares, né, com acesso a estes recursos, os usufrutuários, assim como a doutora Cristiane já expôs aqui o nome dado a estes pais. E tá tudo bem, né? Poxa, resolvi um problema. Meus filhos não terão mais que fazer inventário porque eu fiz a doação direta dos bens ainda em vida e eu continuo aqui desfrutando dos meus bens, quer para o uso, quer para a renda. Porém, devemos ter alguns olhares acerca dos aspectos que também não são positivos na doação direta dos bens. Podemos falar sobre isso também, doutora Cristiane? Sim. Você acha? Podemos, né? Ok. Com a doação direta dos bens, um primeiro aspecto que não é muito positivo é o alto custo. Para fazer a doação direta dos bens, a pessoa vai gastar bastante, tá bem? Porque ela terá que pagar o mesmo imposto que é devido lá no inventário, sob a mesma base de cálculo, ou seja, pelo valor atual do patrimônio. E aí, isso tudo onera aquela família. Então, esse é um dos aspectos negativos, o alto custo também da doação. Mas o outro aspecto negativo é que não existe doação de bens onde você consiga manter 100% do direito de controle do teu patrimônio. Quando você doou, está doado, não dá para voltar atrás, você pode usar, desfrutar, mas você não terá mais liberdade para dispor deste bem. Então, se no futuro você desejar ou precisar vender, você dependerá da anuência do seu filho, dos seus filhos, e se casados forem, dos genros e noras também. E o terceiro aspecto, então, a perda desta liberdade aí de disposição do patrimônio é sim um aspecto negativo. E aí o terceiro aspecto negativo que nós vemos na doação direta dos bens, né, o alto custo, a perda desse controle e liberdade de disposição dos bens também é ruim. E aí, um outro aspecto é a necessidade de, apesar, né, de não depender mais de inventário, você não terá certeza que os seus filhos ficarão livres de um conflito futuro. E você pode dizer, mas doutora Kátia, mas eu já doei, eu já beneficiei um filho com um imóvel e o outro com um outro imóvel, por que eles ainda, né, isso ainda pode virar margem de brigas e conflitos futuros? Porque, veja bem, essa distribuição de patrimônio, ela deve ser feita respeitando o direito à parte legítima que cabe a cada um dos herdeiros. Só que a apuração dessa parte legítima, ela não pode ser feita no momento da doação, e sim no momento onde se abre a sucessão, ou seja, no momento do evento morte. Então, por vezes, a família hoje faz a doação proporcionalmente igualitária, mas lá no futuro, quando aqueles pais vierem a faltar,
pode acontecer de um dos bens ter sofrido uma grande valorização imobiliária. Vamos usar o exemplo de bens imóveis, tá ok? E em detrimento, isso virá em detrimento, em prejuízo daquele outro filho. E certamente esse filho lesado aí vai querer discutir, não é mesmo? Não, imagina, olha, o bem que você recebeu hoje vale 2, 3 vezes mais que o meu imóvel, e aí então ele vai sim querer pleitear em juízo, naturalmente, uma compensação. Então, estes são 3 aspectos negativos da doação direta dos bens, tá certo? Então, você pode fazer a doação, pode reservar para si o direito de usufruto, no qual você vai aí poder se beneficiar ainda, né, do uso e dos rendimentos dos seus bens, mas fique atento a estes 3 aspectos. Então, é isso. Alguma dúvida com relação a esse ponto, Cris? Ô, Kátia, eu queria só complementar, porque assim, o pagamento do ITCD ele é feito no ato da doação. Só que muitos estados, eles estão colocando na sua legislação uma previsão de pagamento do ITCD para instituição da doação com usufruto e para baixa, para o cancelamento. Então, a pessoa paga o ITCD, mas ela paga também pela instituição do usufruto. Olha como isso fica oneroso, né? Verdade. E, por exemplo, aí no estado de São Paulo mesmo, o ITCD incide quando tem a doação, aí eles cobram 4% sobre 2/3 do valor do imóvel e vai incidir na extinção do usufruto, né? Aí nessa ocasião vai ser cobrado, acho que 4% de 1/3 do valor do bem. Então, assim, apesar desse TCD ser cobrado sobre o usufruto, né, tanto no estado de São Paulo como outros estados, né, sob o fundamento de se tratar ali de 2 operações, o Poder Judiciário ele já se posicionou de modo contrário a essa tributação. Isso porque, para além das questões legais, né, em cada estado, só ocorre fato gerador do ITCD nos casos em que tem transmissão da propriedade e acréscimo do patrimônio. E isso não acontece, gente. Uma vez que foi feita a doação, não é porque você deu baixa no usufruto que o patrimônio aumentou. Ele já está na esfera patrimonial da pessoa que recebeu a doação, né? E os contribuintes, a gente pesquisando jurisprudências, a gente vê assim que os contribuintes eles têm buscado o Poder Judiciário para resolver esse imbróglio, eles têm obtido êxito, o Poder Judiciário não está compactuando com a Fazenda Pública em relação a essa cobrança indevida da tributação, mas, gente, não deixa de ser um baita problemão, né? E um baita prejuízo que precisa ser enfrentado, não é mesmo, doutora Kátia? Verdade. Agora, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com algumas pessoas que estão conosco ao vivo, pode escrever aí no chat suas dúvidas, né, o que você gostaria de esclarecer acerca deste assunto. Lembrando que, olha, o tema desta live é doação com usufruto no planejamento sucessório. E olha só, existem formas de planejamento sucessório e a doação direta dos bens, ela é até uma medida, uma alternativa de planejamento sucessório muito comum. Muitas pessoas se valem dela, né? Quando chega ali numa determinada idade, fala, quer saber, para os nossos filhos não terem que fazer inventário, já vamos fazer a doação aqui, beneficiando a eles, mas o usufruto vai ficar para mim, né? Geralmente a pessoa pergunta, não, é isso mesmo, se assim a senhora desejar, podemos fazer a doação com a reserva do usufruto. Mas, enfim, você que está nos acompanhando, escreva suas dúvidas, será uma satisfação aqui responder, tá bem? E aí, bom, para quem não planeja, o que resta, né, doutora Cristiane? Inventário. Não tem jeito, gente. Quem planeja consegue seguir alternativas. Quem não planeja vai ter que realizar o inventário. E aí, Kátia, se você me permitir, eu queria abordar alguns pontos práticos que a gente vê no dia a dia ali, lidando com processos de inventário, né? O primeiro ponto, ele diz respeito ao artigo 1831 do Código Civil. Esse artigo, ele assegura ao cônjuge sobrevivente, e aí a gente está falando de qualquer regime de bens, tá?
sem prejuízo da participação que ele tenha na herança, o direito real de habitação. Em relação a quê? Aquele imóvel que é destinado à residência da família, desde que seja um único daquela natureza, tá, gente? A inventariar. Então, ou seja, mesmo que esse cônjuge sobrevivente ele não tenha direito à herança, ele tem direito a permanecer no imóvel em que ele reside, cumprindo ali os requisitos da lei. Agora, por que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês? Né? Nós estamos falando de doação com reserva de usufruto no planejamento sucessório, aí você vê com essa história, Cris, né, de direito real, né, a moradia, o que é isso, né? Eu trago essa informação, gente, porque nessas circunstâncias não há que se falar em estabelecer no processo de inventário o usufruto desse bem imóvel ao cônjuge sobrevivente. Por quê? Porque a lei já traz uma proteção específica a esse caso. Então, aqui a gente não fala de usufruto, tá? É importante vocês entenderem isso. Outro ponto importante é sobre a doação que é realizada corretamente e que tem ali a reserva de usufruto. Por quê? Porque nesse caso, ela não é necessária não será necessário ser incluída essa doação no inventário, né? Não apenas por conta do usufruto, entende? Você vai informar que você recebeu essa doação ao juízo e o juízo vai analisar aquela documentação e falar, tá tudo certo. Mas aí é importante entender uma coisa. Primeiro, a regra 544 do Código Civil, que fala que toda doação de um ascendente para um descendente ou cônjuge, ela é considerada uma antecipação de herança. Então, só não representa antecipação de herança quando na escritura pública houver uma ressalva ali dizendo que aquela doação ela está saindo da parte disponível, ou então que ela dispensa a colação, ou ela não configura uma antecipação de herança. Então, tem que ter essa informação gravada ali na escritura pública. Se não houver essa ressalva, né, aí o artigo 2002 do Código Civil estabelece que o descendente ou cônjuge que foi beneficiado com essa doação, ele tem obrigação de colacionar essa doação no inventário. Já o artigo 549 do Código Civil, ele trata da doação inoficiosa. Então, o que é isso, gente? Esse artigo diz que anula a doação naquilo que exceder a parte disponível. Aí vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais já sabem que existe uma parte do patrimônio que é disponível e outra que não é disponível. Tem várias lives minhas com a doutora Kátia aqui tratando desse assunto com mais profundidade. Então, vocês vão dar uma olhadinha, maratona ou aprenda a planejar, vocês vão chegar nessas informações, tá? Mas aqui, o que é importante dizer? Que 50% do patrimônio de uma pessoa, ele pode ser doado da forma como ela bem entender. E quando nós falamos de doação inoficiosa, é importante ressaltar que essa doação, ela não é inválida no total, tá? E sim apenas naquela parte que excede a parte disponível da herança. Então, se, por exemplo, a doação, ela ultrapassou os 50% disponíveis, aquilo que excedeu os 50%, tem que voltar, tem que ser reduzido daquele valor doado. Então, quando eu disse aqui que a doação com usufruto, e aí eu estou fechando meu raciocínio, tá? Então, eu disse aqui para vocês que a doação com usufruto, realizada de maneira correta, ela não precisa ser levada para o processo de inventário. Isso considerando que essa doação, ela foi feita respeitando esses artigos que eu falei, 544 e 549 do Código Civil. Portanto, nesse caso, a única coisa a ser feita é a baixa do usufruto no cartório. Certo, doutora Kátia? Quer falar alguma coisa? Não, perfeito, é isso mesmo. E aí, vamos falar então para eles como que funciona a doação na holding? Perfeito. Então, assim, os institutos, eles estão aí no nosso ordenamento jurídico, naturalmente, para serem utilizados. E aí, o que eu quero com esta fala? Né? A nossa tarefa
é buscar, dentro deste planejamento, a maior economia tributária para aquela família, buscar a maior proteção dos bens e também, naturalmente, né, fazendo um planejamento sucessório, livrar a família de um inventário. Então, não é que nós somos contra a doação direta dos bens, não é isso. O direito é seu de escolher, de fazer uso deste instituto que está previsto no nosso ordenamento jurídico. Mas a nossa tarefa, que trabalhamos com isso, é sinalizar para a família ali os benefícios que ela consegue com a doação direta dos bens e também reflexos não muito positivos como os que eu já falei. E de igual modo, alertar a família acerca da importância de fazer um planejamento, adotando qualquer uma das estratégias de planejamento sucessório, para não cair nesta regra do inventário, como foi falado aqui pela doutora Cristiane. Pois bem, mas dentre as alternativas de planejamento sucessório, e hoje nós trabalhamos com isso, tanto eu quanto a doutora Cristiane Leal, fazendo os planejamentos sucessórios através do sistema de holding. E aí, exatamente porque lá, neste universo do direito empresarial, tá tudo bem que você é pessoa física, que você tem o seu patrimônio, é para você que queremos falar acerca desta solução. Ali você consegue regramentos que lhe garante o seu desejo, né, de proteção, de redução na carga tributária, de livrar a família de um inventário, sem os reflexos negativos que tem na doação direta. Simples assim. Então, aqui também, nós vamos falar de doação na holding? Sim, porém, não será a doação direta dos bens. Nós vamos falar de doação de cotas sociais, tá certo? A participação que você terá ali naquela empresa, naquela holding, a sua participação societária, você vai doar para quem você quiser beneficiar, os seus filhos, os seus herdeiros, via de regra, mas podem ser outras pessoas também, desde que, claro, seja respeitada a parte legítima que cabe aos seus herdeiros necessários. Então, filhos, né, os descendentes ou ascendentes e cônjuge. Ok. Então, também acontecerá a doação, porém, com reflexos tributários muito, né, vantajosos, muito vantajosos mesmo. E ali você realmente conseguirá deixar a sua família livre de um processo de inventário e sem essas pequenas arestas de compensação, porque houve valorização do bem, pouco importa, porque o bem, os bens, eles não pertencerão ao filho A ou B, eles pertencerão, eles passarão a ser de propriedade de uma empresa. E os filhos, tão somente quando os pais não estiverem mais aqui, aí sim eles vão poder desfrutar daqueles resultados que aquela empresa ali terá em virtude daqueles bens que estão lá dentro. Então, se forem destinados para locação, tá tudo bem, vai ter receitas ali. E isso, eles só terão acesso quando os pais partirem, porque enquanto os pais forem vivos, esse instituto do direito de usufruto, ele será exercido pelos pais. E com a grande vantagem, né, de permanecerem ali com 100% do controle, gestão, direito de administração, e até mesmo com a liberdade para dispor daqueles bens, através de uma venda, pouco importa, tá bom? Porque aqueles pais, apesar de doarem as cotas sociais da empresa, eles permanecerão, além de usufrutuários, como administradores daquela empresa holding. Então, é isso, tá? Quando falamos destas alternativas de planejamento sucessório, a doação é uma delas? É, né? A doação direta dos bens. Mas, olha, você também consegue fazer isso dentro de uma estrutura, uma empresa holding, onde você vai alcançar estas vantagens. Então, é isso.
alguma coisa? Será que esqueci de falar? Não, não, eu queria só complementar, né? Que assim é muito menos burocrático, né? Então, quando a gente fala da doação dentro do sistema de holding e como esse patrimônio ele vai automaticamente passar para os herdeiros, né? A finalização do usufruto fica tudo menos burocrático. Nós estamos aqui desde o início comentando com vocês, olha, para fazer a doação tem todo um rito, ela é formal, se você não cumprir com as etapas, né? Falamos do inventário, então sempre tem muita burocracia envolvida nesses procedimentos. E no sistema de holding, tudo constituído e funcionando é automático, né? É uma coisa que acontece naturalmente a partir dos fatos, dos eventos da vida, né? Uma outra coisa bacana de lembrar o pessoal, Kátia, é assim: quando você faz a doação direta desse bem para um filho seu, o que acontece? Esse patrimônio ele sai da esfera, né, de bens, de patrimônio daquele doador e vai para a esfera de patrimônio do filho. Nós entendemos entendemos isso como natural, é que os pais eles vão partir primeiro do que os filhos, né? Mas pode acontecer o contrário, a gente não sabe dos eventos da vida. E numa circunstância como essa, se alguém, um pai, uma mãe, eles doaram esse patrimônio para o filho, esse patrimônio ele saiu da esfera dos pais para ir para a esfera do patrimônio do filho. Se esse filho não estiver mais aqui, esse patrimônio ele vai ser herança do seu cônjuge, companheiro e dos seus filhos. Então, esse filho tem herdeiros e esse bem vai ser desses herdeiros. Agora, veja que situação. Aí o usufruto. Não, o usufruto persiste, porque ele só vai ter fim quando o usufrutuário não estiver mais aqui. Tudo bem, o usufruto persiste, mas o bem não é mais daquela pessoa que doou. E isso não acontece no sistema de holding, né? Justamente porque a gente cria ali sistemas e mecanismos que permitem, inclusive, que esse bem permaneça na esfera patrimonial daquela família numa situação triste como essa, tá? Então, a gente que trabalha com planejamento sucessório, a gente consegue ver muitos benefícios e muitas vantagens com o sistema de holding. E por isso que a gente fala tanto, né, dessa necessidade de planejar, mas de planejar com inteligência. Você quer escolher um instrumento para realizar o planejamento sucessório da família? Então, entenda cada um dos instrumentos para você saber fazer uma boa escolha. E esse entender a fundo, né, quais reflexos, tanto de impostos, incidentes ali para aquela medida que você escolheu, também considerando o nível de proteção, como a doutora Cristiane falou. Imagine, você doa para o seu filho uma fatalidade dessas, pronto, agora a companheira dele é herdeira, né, junto com o filho, ou às vezes com os pais, não importa, mas ela terá direito a uma parte. Então, é isso. Entender reflexos tributários, a proteção e se realmente vai ser uma medida eficaz para evitar conflitos entre aqueles que estão mais amplos. Você que aí com a gente ainda, né? Deixe seus comentários. Quero fazer um convite aqui já, né, doutora Cristiane, lembrando que daqui cerca de 20 e poucos dias, estaremos realizando novos eventos, palestras, seminários, trazendo muitas informações, um conteúdo muito rico. Então, estejam aí, né, atentos, nos acompanhando nas redes sociais, para que você consiga fazer a sua inscrição. Estes eventos, eles acontecem, via de regra, gratuitamente, online, você pode assistir de onde você estiver, sem custo nenhum, mas que vai abrir a sua mente acerca dessa solução, tá bem? Vale a pena, né? E compartilhe também com seus conhecidos, familiares, né? Você percebendo, a pessoa tem patrimônio, ela tem pessoas
a quem gostaria de beneficiar com estes bens, ainda que não sejam filhos, então esse assunto interessa para essa pessoa, tá? Então é isso. O que mais, Cris? Ai, que bacana. Acho que não, acho que conseguimos, né, abordar mais um tema, né, trazendo aqui as informações que são importantes de serem consideradas diante de uma decisão, né, e estamos à disposição, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões de temas, fala pra gente. A gente se organiza e conversa Isso é sobre ótimo, isso. verdade. Então é isso, fica o convite aqui, tá? Para vocês continuarem nos acompanhando, para ficar antenados para a data certinha do evento de seminário e palestra, para vocês fazerem as inscrições de vocês, com custo zero. O convite para vocês compartilharem isso, né? Manda aí para o pessoal. E esse outro aí, pedido, deixem aqui sugestões. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre o tema tal. Isso, nossa, é muito importante, é muito gostoso. A gente saber que vai criar aqui um conteúdo nesta live que vai já atender a necessidade de uma determinada família, tá bom? Então é isso. Podemos nos despedir então? Ah, sim. Muito bom, viu? Obrigada aí pela audiência, obrigada pela parceria, Kátia. E semana que vem nós estamos de volta. Tá joia, então. Eu que agradeço, Cris. Um forte abraço. Um abraço para todos vocês que nos acompanham, viu? Até mais. Ótimo final de dia. Tchau.